Meus irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais um programa Gotas de Refrigério. Este é o programa da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul. E eu sou o pastor Rogério. Agora, meus irmãos, nós vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus e depois nós vamos voltar para uma breve meditação da Palavra de Deus. Hoje com o tema Vaso Novo. Amém, meus queridos? Vamos ao louvor, vamos louvar ao Senhor então, depois meditaremos na palavra.
meus irmãos, graças a Deus, né? Como é bom poder louvar o Senhor, meditar na letra dos hinos, dos louvores, adorar o Senhor nosso Deus, né? É maravilhoso, né? Podemos estar na presença do Senhor e sentir a presença dele, né? Glórias a Deus. Nós vamos agora, meus irmãos, meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, nós vamos ler, aleluia, dos versos 1 a 6, que diz assim, ó. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali falarei contigo as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a meditação de hoje é uma meditação breve, que tem como tema o vaso novo. Eu quero dizer para você que Deus sempre tem uma obra nova para fazer na minha e na sua vida. Ele faz de nós vaso novo na sua presença. Bendito seja o Rei da Glória. Nós temos a necessidade de se renovar, não é? Deus criou o homem com a necessidade de se renovar. Quando você está com uma roupa muito velha, você quer trocar. Quando você está com um sapato muito usado, você quer trocar. Você está com um móvel, um sofá, um armário, uma mesa muito batido na tua casa, você quer trocar. Nós temos necessidade de renovação. Quando você está estudando, você quer crescer, você quer ir para o outro ano, outra fase, você quer crescer. Quando você está trabalhando, você faz um bom trabalho no local onde você trabalha, você quer promoção, você quer galgar outros níveis no seu trabalho, você quer crescer. Então, isso é a nossa necessidade de renovação, né? E a palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos, porque ela se renova cada manhã. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, então Deus falando com o profeta Jeremias, ele estava denunciando o pecado da nação de Israel, dizendo: olha, eu vou ter que dar uma quebradinha, vou ter que fazer tudo novo aí, porque o povo de Israel está me desobedecendo, né? Então vai, Jeremias, desce lá na casa do oleiro, porque eu quero falar com você. Meus irmãos, primeira coisa, Jeremias podia perguntar: ué, mas por que Deus não fala comigo aqui? Tenho que descer na casa do oleiro para ele falar comigo? Mas Deus, ele faz como ele quer. Nosso Deus, ele fala muito em alegorias. Jesus falava em parábolas, em comparações. Então nosso Deus também, ele conta uma história, ele exemplifica, ele mostra alguma figura, alguma coisa para você entender a mensagem que ele está falando, que ele quer falar. Então ele mandou Jeremias ir para a casa do oleiro. Jeremias chega na casa do oleiro e vê que o oleiro é aquele que trabalha no barro, que faz vasos, né? De cerâmica, de barro. Então o profeta viu que o oleiro estava nas suas rodas fazendo um vaso, e o vaso que ele estava fazendo se quebrou, e ele pegou aquele barro e refez e fez um outro vaso, fez um vaso novo, né? E não deixou aquele vaso sem que tudo tivesse completo, né? Perfeito, glórias a Deus. Aí Deus fala com o profeta Jeremias: assim sois vós na minha mão, toda a casa de Israel, né? Não poderia eu fazer como fez esse oleiro com vocês, né? Fazer um vaso novo, fazer uma nova história. Glórias a Deus. É isso que Deus tem para o seu povo, uma nova história. Mas muitas vezes, irmãos, para Deus começar a realizar essa nova história, tem um processo e dói um pouquinho. Mas eu quero dizer para você que o oleiro cuida e cuida muito bem, aleluia. Ele sabe trabalhar no barro, ele sabe trabalhar no vaso, porque foi ele que nos fez, foi ele que nos criou. Então ele sabe trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos, lendo, estudando esse texto, algumas lições
que eu extraí desse texto para nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro, meus irmãos, é que Deus não desiste de você, mesmo quando você falha na sua tarefa, no seu compromisso, seu propósito. Deus não desiste de você. Deus não desistiu da nação de Israel porque eles pecaram, eles foram teimosos com Deus. Deus deu uma quebrada e reformulou. Eu quero dizer para você que Deus não joga seus filhos na lata do lixo. Se você pecou, se você falhou, se você desobedeceu, o teu coração está endurecido, você perdeu a fé, saiba que Deus vai trabalhar com você. Mas Deus não vai te descartar, Deus não vai desistir de você. Ele vai trabalhar na tua vida e vai fazer de você um vaso novo. Glória seja dado o nome do Senhor. E graças a Deus, meus irmãos, que o nosso Deus não desiste dos seus filhos, não é? Glórias a Deus. Segunda coisa que eu aprendi nesse texto aqui é que o oleiro pegou o vaso que tinha quebrado e amassou de novo e refez. O nosso Deus não faz remendos. Aleluia! O nosso Deus não faz remendos, é coisa nova, é tudo novo, é um processo novo para um vaso novo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que às vezes dói, às vezes demora, às vezes você não entende a espera, mas Deus está trabalhando, porque Ele não faz remendo, Ele não dá um jeitinho assim, ai vai, continua, pode ir que está tudo bem. Não, Ele quebra, amassa, modela, faz tudo novo. Aleluia! Para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é que o vaso não pode escolher a sua forma. Não é como você quer, não é como eu quero. É o oleiro que decide a forma do vaso para o propósito que ele quer usar este vaso. Se ele quer um vaso para a sala, ele vai fazer um vaso para a sala. Se ele quer um vaso para a cozinha, ele vai fazer um vaso para a cozinha. Se ele quer um vaso para o bidê, no banheiro, ele vai fazer um vaso para o banheiro. Depende do propósito que ele tem na sua vida, é o vaso que ele vai formar. Por isso, não somos todos iguais. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. E nunca seremos. Por quê? Porque Deus tem uma obra diferente, especial, única na vida de cada um. Glórias a Deus. O que Deus tem na tua vida é para você. Não adianta você pedir para Deus passar para outro, porque é para você. Aleluia, é para você. O que Deus tem comigo é comigo e Ele não vai passar para ninguém. Amém, meus queridos? Então, o nosso Deus, Ele faz cada vaso segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para a sua história. E por isso, Ele está fazendo tudo novo. Aleluia. Outra coisa que nós aprendemos é que existe catalogado, meus irmãos, mais de 200 tipos de barro. Né? Isso não sou eu que estou falando, foi pesquisa. Então, meus irmãos, veja bem. O oleiro escolhe o barro certo para o vaso que ele quer fazer. O que aprendemos aqui? É que você não caiu de paraquedas, você não é uma obra do acaso, você foi escolhido pelo oleiro, você foi escolhido por Deus, você foi separado por Deus para a obra que Ele tem para realizar na tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Você é vaso raro, é vaso precioso e é barro escolhido pelo oleiro, é barro escolhido por Deus. Aleluia. Você é frágil, você é falho, você é pecador, mas foi Deus que te escolheu. Então ninguém vai pisar em você, derrubar você, matar você, destruir você, porque o barro é escolhido pelo oleiro. Aleluia, bendito seja o Rei da Glória. Outra coisa, meus irmãos, que eu aprendo aqui é que quando o oleiro começa a trabalhar o barro, ele tira as sujeiras do barro, ele tira pedregulhos, palha, pedacinhos de pau, de madeira, ele limpa esse barro, ele põe água nesse barro e ele amassa esse barro. Bendito seja o Rei da Glória. És um vaso novo na mão do Senhor. Deus está trabalhando na tua vida, então deixa Ele amassar o barro, deixa Ele trabalhar no barro. Não tem autoridade o barro para dizer para o oleiro, ai, tá doendo, deixa para depois, não quero mais. Não.
O oleiro é que manda no barro. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida do jeito que Ele quer, do jeito que Ele determinou, porque Ele precisa tirar a sujeira, as iniquidades, os pecados, as imperfeições. Essa sujeira que Ele está tirando do barro, meus irmãos, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa pecaminosidade da mente, do coração, é as coisas que desagradam a Deus na nossa vida. Ele está preparando o barro, Ele está trabalhando no barro, louvado seja o nome do Senhor. E tem gente aqui que está ouvindo este programa hoje, está dizendo, Deus está doendo, mas o que Deus faz hoje tu não sabe, tu não entende, mas amanhã tu entenderás, que foi para a glória, honra e louvor do nome do Senhor nosso Deus, na sua vida, na sua casa, na sua família. Olha, muitas vezes Deus pega alguém da sua família, da tua casa, para dar uma amassadinha, e você fica querendo tirar a pessoa da mão do oleiro. Deixa ele trabalhar, irmão, deixa ele trabalhar, irmã, porque Deus sabe o que faz, né? Ele tem um propósito nesta vida, e você não ama mais do que Deus, você não pode proteger mais do que Deus. Deixa Deus trabalhar na sua família, deixa Deus trabalhar na sua casa, nos seus queridos, porque o processo é de Deus, quem manda é o oleiro. Ele está tirando as imperfeições do barro, a sujeira do barro, bendito seja. Depois, já estou terminando, irmãos, aí ele deixa esse barro curtir. Esse barro, depois de amassado, bem amassado, aleluia, ele vai deixar esse barro curtir por um tempo, para sair a água, né? Para sair as bolhas de ar. Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus deixa a gente no silêncio um tempo para trabalhar na nossa vida, para você perceber o projeto de Deus, para você perceber como Deus está trabalhando, para você perceber aonde é que você vai chegar, o que Deus está construindo na sua vida. Muitas vezes o silêncio de Deus dói, mas o silêncio de Deus explica. O silêncio de Deus posiciona. O silêncio de Deus abençoa. O silêncio de Deus fortalece. Aleluia. O silêncio de Deus dirige, meus irmãos. Glória seja dado ao nome do Senhor. Me canta lamai. Estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu sei que Deus está deixando pessoas aqui que está curtindo, meus irmãos, e você está reclamando porque está demorando. Deus te esqueceu, você está no silêncio de Jeová, Deus colocou você na caverna. Não, é o projeto, faz parte do projeto. Faz parte do projeto de Deus na tua vida. Não reclama não, vai dando glória. Não reclama não, vai dando glória, vai louvando ao Senhor, porque a obra vai ser grande. Então o barro tem um tempo de descanso, meus irmãos, para curtir. Aí depois é que o oleiro pega esse barro, põe nas rodas e começa então, no maquinário, ele faz com o pé com que aquela roda comece a girar e ele começa a modelar o vaso. Irmãos, aleluia, a roda é a tua vida, é um negócio que não para, é a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então irmãos, não reclama não quando você está curtindo, você está no silêncio de Jeová, porque depois quando ele te colocar na roda, tu não vai parar mais, tu não vai ter tempo nem de comer direito, e aí vai dizer, ai meu Deus, não estou aguentando, né? Vai aguentar sim, porque ele conhece o barro, o vaso, foi ele que construiu, louvado seja o nome do Senhor. Coloca o barro naquelas rodas e começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, você olha para o oleiro, não sei se você já viu algum oleiro trabalhando, eu já tive o privilégio de ver, aleluia, numa viagem lá na Itália, eu visitei e vi um oleiro trabalhando. Meus irmãos, quando ele começa a trabalhar, você diz, mas o que vai sair daí? O que ele vai fazer? É uma obra nova, é uma surpresa. O que vai sair daí? Irmãos, isso só está na mão, na cabeça do oleiro. Só ele sabe onde é que ele quer chegar. Se o vaso vai ser chato, comprido, largo, fino. Ele é que sabe o modelo do vaso que ele está fazendo. Aleluia. Não adianta querer adiantar as coisas. A tua pressa não adianta o trem, meu querido. A tua pressa não adianta as coisas. Espera no tempo de Deus, deixa ele trabalhar. No final você vai ver e vai glorificar o nome do Senhor, porque tu é um vaso novo, um vaso de honra,
na presença do nosso Deus. Ele amassa o barro, ele trabalha nesse barro, ele começa a dar forma. Aleluia! É necessário todo esse processo, porque senão lá no final o vaso não aguenta no forno. A quentura que ele vai passar, a prova que ele vai passar para terminar a obra do oleiro. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, isto nos ensina também, o oleiro trabalhando no barro, que nós temos que ser maleáveis na mão de Deus. Deus não trabalha com barro duro. Deus não trabalha com barro velho, barro teimoso, que o oleiro quer fazer uma coisa, ele quer outra. O oleiro quer dar uma forma, ele quer outra. Nada que o oleiro fala, ele está de acordo, ele quer outra coisa, ele quer de outro jeito. Ele quer ele mandar, ele fazer, ele decidir. Não. Deus não trabalha com barro velho, nem com barro duro. Deus trabalha com barro maleável, barro bom, de boa qualidade. Aleluia, é você. Barro de boa qualidade. Aleluia. Terminando, irmãos, quando ele terminou de dar a forma que ele queria no vaso, que é o propósito dele, um é para a cozinha, outro é para o quarto, outro é para o banheiro, outro é para a sala. Ele dá a forma que ele quer no vaso. Aí ele deixa o vaso descansar mais um período. E depois esse vaso vai para o forno, para que o barro endureça mesmo. Vai sair toda a umidade do barro. Tudo que tem que sair do barro nesse processo do forno vai sair. E ele vai ganhar resistência. O barro vai ficar duro, resistente dentro do forno. Muitas vezes, aqui termino, que nós estamos como um vaso de barro dentro do forno. E nós não estamos aguentando mais a prova do forno. Mas Deus está dizendo, é necessário, faz parte do processo, faz parte do projeto. Assim tu será um vaso forte na minha presença. Tá certo? Você não vai trincar, rachar, quebrar com qualquer ventinho, qualquer toquezinho em você. Qualquer coisa você morre, você despenca. Não, você vai ser um vaso resistente, forte. Um vaso de honra na presença do Senhor. Amém, queridos? Aguenta o forno aí, porque Deus está contigo. Ele disse, se tu passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se tu passar pelas águas, as águas não te submergirão. Estarei contigo lá. Aleluia. Ele é o quarto homem da fornalha, está conosco na prova do forno. Para terminar, meus irmãos, Isaías 64, verso 8. Isaías 64, verso 8, nós já vamos orar. Diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, somos todos obras das Tuas mãos. Aleluia, glórias a Deus. Você pode ser chatinho, baixinho, gordinho, você pode ser alto, magrinho, você pode ser com enfeite e detalhados, você pode ser liso, mas somos todos obras da mão do mesmo oleiro. Ele é o Senhor que faz, que fabrica os vasos nas suas mãos. Aleluia. Somos todos feituras da mesma mão. Somos todos filhos do mesmo Pai. Aleluia. Somos todos resultado do trabalho do mesmo oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E o Espírito que habita em nós é um só. É o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero orar com você agora, então, dizer para você, aguenta aí. Aguenta firme. Não desmaie, não desvie, não morra. Não saia da presença de Deus, porque Deus está fazendo um processo com você. E quando você sair desse processo, vai ser tudo novo na tua vida. Vaso novo, para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar com você agora. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus então por esta palavra, por mais esse gotas de refrigério. Depois me despeço dos irmãos, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, de graça e de misericórdia, quero pedir, ó Deus, a tua bênção sobre todos aqueles que estão recebendo esta palavra. Ó Deus, neste momento, que o Senhor faça deles, faça de mim, faça de nós vasos novos na tua presença, nas tuas mãos, vaso de honra, onde o Senhor pode derramar da tua glória, do teu poder, do teu Shekinah, e esse vaso não vai estufar, não vai rachar, não vai trincar, não vai desmoronar. Um vaso forte, preparado na tua presença,
para a tua honra, teu louvor e tua glória. Trabalha em nossas vidas, Senhor, sim, para que teu nome seja glorificado em nossa história de nosso viver. Nós te pedimos assim, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo e irá fazer. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, aquele que vive e que reina para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus queridos, aqui eu me despeço dos irmãos, deixo um beijo no coração, a paz do Senhor Jesus, Shalom, né? Que nós estamos no sábado, então eu gosto de dizer Shabbat Shalom para você. Que Deus abençoe seu lar, sua família, um beijo no coração e um abraço sem coronavírus, ok? E não esqueça, você é um vaso novo na mão do oleiro. Deus abençoe a todos. Shalom.